ar aqui pela TV Câmara mais um programa Vitrine. E hoje, como sempre, ele é especial. E por isso a nossa equipe está no Parque Ecológico Raimundo Malta, localizado aqui em Balneário Camboriú, para voltar a falar sobre artes. E o nosso convidado especial de hoje é o escultor Jorge Schroeder. Ele que é gaúcho, mas adotou o Balneário Camboriú para viver. E a gente vai conhecer um pouco mais do Jorge e também do trabalho que está exposto aqui no Parque Ecológico. Tudo bem, Jorge? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Vitrine, né? Olá, é uma satisfação muito grande contar com vocês e poder participar desse programa tão importante. Olha, Jorge, da outra vez que a gente conversou, a gente falou um pouco sobre o teu trabalho, sobre as esculturas, mas hoje a gente quer entender também um pouquinho das obras de arte que estão expostas aqui no Parque Ecológico Raimundo Malta. Mas para quem está em casa e não conhece quem é o Jorge Schroeder, a gente quer entender um pouquinho, né? Como é que começou essa tua relação com as artes em geral, né? Sim, eu sou escultor desde 1980, ainda lá no Rio Grande do Sul. Comecei a fazer obras e viver da arte. Então, praticamente, a maior parte da minha vida foi relacionada à arte. Como começou é uma coisa muito tranquila, porque o artista nasce artista, ele não se transforma em artista, mas saber aproveitar, talvez, esse dom que foi me dado e a partir daí comecei a produzir e a vivenciar a arte e me tornei um apaixonado dela. Então, hoje eu respiro a arte, eu me alimento da arte e não saberia viver sem ela, não só como artista, como escultor, mas também como ser humano. Eu acho que a arte completa demais a humanidade. Eu acho que ela preenche uma lacuna que a gente necessita que seja preenchida por algo belo. E esse belo, eu acho que a arte é um desses complementos da vida. Ô Jorge, já fazem isso mais de 30 anos, então você vem trabalhando com isso, é hobby, é trabalho, é tudo junto? Sim, porque eu acho que é aquela máxima do Confúcio, né? Que quem faz o que gosta nunca trabalha. É verdade. Então, eu estou há 37 anos produzindo arte e sobrevivendo dela. Sim. Eu acho que isso é um privilégio, talvez, de poucos escultores, poucos artistas, principalmente no nosso país, né? Que sofre tanto com a falta de incentivos e até mesmo de cultura, de compreensão da arte. Então, me sinto um privilegiado de ter podido viver uma vida toda vinculado à arte e dependendo da arte, né? Sim. Então, não vejo como estranha a situação de que a arte possa manter uma pessoa, mas sei que há muitos colegas que possuem, não conseguem ter essa mesma sorte dentro da arte. E nesses anos todos, é claro que você já expôs muita coisa no Brasil e também fora. Como é que foi participar de várias exposições aí? Aqui no Brasil nós temos um costume mais relacionado ao artista como indivíduo, né? Então, as exposições, os salões de arte são mais comuns. Então, nesse caso, no Brasil, a maioria das atividades que fiz em relação à arte são relacionadas a exposições, salões de arte, exposições tanto individuais como coletivas. Já no universo das exposições internacionais, esses já são coisas mais coletivas, são mais ligadas às comunidades dos locais onde eu vou. Eu hoje participo de um seleto grupo que também sou manager da ISM. É uma associação internacional de escultores e monumentalistas. Ela é sediada na Itália e mantém atividades no mundo inteiro. Então, com essa atividade da ISM e também com o protagonismo que está acontecendo no mundo da escultura em relação a encontros de escultores, a simpósios, eu tenho participado desse tipo de atividade. E aí tenho, por inúmeros países do mundo, tenho representado Santa Catarina, Balneário Camboriú e o Brasil. Então, me sinto muito honrado de poder levar o nome e a bandeira brasileira para esses locais. Nesses simpósios não há competições, diferentemente do esporte, que quando se reúnem nações há uma determinada competição. Já nos simpósios de arte não, é uma apresentação, os escultores vão e realizam as obras em locais públicos com a presença das comunidades e demonstrando todo o seu fazer escultórico naqueles locais. E isso eu acho uma coisa bastante interessante que tenho feito com muito prazer. Nesses anos todos, você já se sentiu reconhecido, valorizado nesse teu trabalho? Recebeu algum tipo de incentivo, prêmio, enfim?
Sim, tem alguns prêmios, tem alguns reconhecimentos. Eu sou grato a muitas pessoas, né? Porque eu não conseguiria ser o escultor ou o artista dependente da arte se eu não tivesse pessoas que tivessem acreditado no meu trabalho. Sim. Então, desde um pequeno comprador de uma obra que levou para um regalo ou para uma decoração, há aqueles que incentivam realmente, que acreditam no projeto que eu estou fazendo e que acreditam tanto no Jorge Schroeder quanto nas ações que eu faço em prol da arte. E o Instituto Jorge Schroeder, como é que ele surgiu? O Instituto Jorge Schroeder foi uma necessidade que surgiu a partir de um requisito da universidade. Eu estava cursando o curso de Design Industrial aqui na Univale de Balneário Camboriú e no final do curso temos que fazer um estágio obrigatório. Sim. E deveria ser então em algum local apropriado, associado ao menos ao design. A minha surpresa, não existia esse local. Existiam outros estabelecimentos comerciais, mas não existia nada que fosse relacionado ao fazer de criação. Sim. Então, daí veio a ideia de criar um instituto para que eu pudesse contemplar tanto a mim quanto aos colegas que estão concluindo o curso de design, para que tivesse um local para frequentar e realizar o estágio obrigatório do final de curso do design. Olha só que bacana, a gente vai voltar a falar sobre o Instituto, sobre o Parque Ecológico Raimundo Malta, sobre essas esculturas que estão expostas aqui, mas no segundo bloco, porque o Vitrine vai para um breve intervalo e a gente já retorna. Até já! No quadro de hoje, É Seu Direito, vamos falar sobre direitos humanos, direito à educação. No direito à educação está previsto na Constituição Federal, aonde todas as crianças, adolescentes e também aqueles adultos que não fizeram na fase apropriada podem e devem estudar. A educação está também na Lei de Diretrizes e Base e ela diz assim, afirma que a educação é dever da família, do Estado, é inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Além de tudo, prepara para a vida, para exercício da cidadania e também para o mercado de trabalho. Então, a educação é um direito de todos e é um dever da família e do Estado. É seu direito. Procure saber mais, procure se informar, venha estudar, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. O direito à educação também está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela também prevê e ela afirma que esse é um direito que deve ser executado. E o que mais nós temos ainda? A educação, ela é importante desde a primeira infância. Então, buscar a educação à luz da paz, à luz de direitos, de exercício de cidadania. O que você precisa saber está sendo aplicado. Outra coisa importante quando falamos do direito à educação é que quando os professores tem aquela parada pedagógica, não é só uma parada, não é só um dia de folga, não. Aquele é um momento importante de reciclagem, aquele é um momento importante do professor estar melhor preparado para voltar à sala de aula e poder aplicar realmente os ensinamentos, o conhecimento. Então, vamos estudar mais? Vamos buscar? É seu direito. O Parque Natural Raimundo Malta é um espaço de contato da população com a natureza. São mais de 170 mil metros quadrados utilizados para educação ambiental,
realização de pesquisas da fauna e da flora da Floresta Atlântica, preservação de espécies animais e vegetais, e o turismo ecológico. No local, também é possível conhecer o Centro Fitoterápico, caminhar pela Passarela do Mangue e visitar o Jardim das Bromélias. Além das áreas de lazer e o Parque Infantil. O Parque Natural Raimundo Malta fica no bairro dos Municípios e é aberto à visitação pública da 1 às 5 da tarde. Dicas para economizar água. Ao tomar banho, se molhe, feche o chuveiro, se ensaboe e depois abra para enxaguar. Não fique com o chuveiro aberto. O consumo cairá de 180 para 48 litros. Ao escovar os dentes, enxague a boca com a água do copo e economize 3 litros de água. Na descarga, verifique se a válvula não está com defeito. Aperte-a uma única vez e não jogue lixo e restos de comida no vaso sanitário. Uma torneira aberta gasta de 12 a 20 litros por minuto, pingando 46 litros por dia. Isto significa 1.380 litros por mês. Por isso, feche bem as torneiras. Vazamentos. Um buraco de 2 milímetros no encanamento desperdiça cerca de 3 caixas de água de 1.000 litros. Na caixa d'água, não a deixe transbordar e mantenha-a bem tampada. Na lavagem de louças, ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma vez. Na máquina de lavar são gastos 40 litros. Utilize-a somente quando estiver cheia. Regar jardins e plantas deve ser feito dia sim, dia não, pela manhã ou à noite. Use mangueira ou regador. Para lavar o carro, troque a mangueira por um balde de 10 litros de água para ensaboar e enxaguar. Para isso, use a água da sobra da máquina de lavar louça. E na limpeza de quintal e calçadas, use vassoura. Se precisar, utilize a água que sai do enxágue da máquina de lavar. Economize. Estamos de volta com o programa Vitrine e hoje, como sempre, ele é especial, porque a nossa equipe está no Parque Ecológico Raimundo Malta, localizado aqui em Balneário Camboriú, para voltar a falar sobre artes. E o nosso convidado especial de hoje é o escultor Jorge Schroeder, ele que é gaúcho, adotou o Balneário Camboriú para viver. E no primeiro bloco você ficou conhecendo um pouquinho mais do Jorge, do trabalho dele, da paixão pela arte. E a gente quer continuar esse bate-papo aqui, Jorge, porque a gente estava falando do Instituto Jorge Schroeder, que já tem quantos anos hoje? Ele foi fundado em 2014, é muito recente o Instituto. Sim. Né? E vocês têm apoio de alguém? Os apoios são, como ele é uma instituição sem fins lucrativos e de utilidade pública, os apoios dependem de projetos apresentados tanto para leis de incentivo, às vezes alguns empresários, alguns convênios com municípios. Então a gente tem conseguido trabalhar dessa forma, Sim. mostrando o trabalho que está realizando, e aí com isso a gente recebe algum subsídio para poder executar esses projetos, como é o caso desse parque que a gente está entregando à comunidade de Balneário Camboriú. Esse espaço do Instituto, então, serve de espaço para que outras pessoas possam praticar arte
Balneário Camboriú não tinha. Não tinha. Isso é bastante inovador aqui, né? Inclusive no Brasil, um instituto que seja vinculado somente à escultura, ao Sim. fazer escultórico, ao ensinar a fazer e ao facilitar que as pessoas tenham acesso à produção de esculturas. A profissão de escultor é uma profissão como qualquer outra. E a gente tem visto algumas profissões que estão se perdendo com o tempo. Sim. Então, para que se incentive a juventude a praticar a escultura, começar a realizar a escultura, o Instituto preencheu essa lacuna. Sim. E hoje a gente está fazendo eventos pelo estado todo, inclusive fora do estado. Olha que bacana. Nesse ano, somente entregamos já o Parque de Esculturas, o Jardim das Esculturas de São José, que é o primeiro jardim feito com acessibilidade a pessoas com deficiência visual do Brasil. É uma coisa impressionante. Esse parque agora de Balneário Camboriú, que também estamos contemplando a comunidade com o acervo das obras do Instituto, e todas essas obras realizadas em eventos promovidos pelo Instituto durante esse período que a gente está em atuação de 2014 para cá. E a gente está no Parque Ecológico Raimundo Malta para mostrar um pouquinho desse parque de artes que está exposto aqui. E eu queria saber, Jorge, são quantas esculturas que estão aqui, que a população toda que vier aqui vai conhecer um pouquinho? Nós temos aqui 28 esculturas expostas de 25 escultores diferentes. Então, são escultores tanto nacionais quanto estrangeiros. Sim. Temos escultores da Itália, Argentina, Bolívia, Chile, Iugoslávia, Suíça, que têm obras aqui realizadas em eventos do Instituto. E elas são cedidas? Elas são todas elas acervo do Instituto. Elas se mantêm aqui no parque como uma concessão que o município abriu para o Instituto para a ocupação de um espaço público, no caso, o Parque Ecológico Raimundo Malta. E interessante frisar que a maioria dessas obras, quase 95% delas, são realizadas no mármore de Camboriú. Então o mármore eu estou extraindo aqui de Balneário Camboriú, do limite de Balneário com Camboriú, e entregando aos artistas para que eles possam executar suas obras e assim também difundindo um material que nós temos só como exportação. Sim. Esse mármore todo é exportado para a Itália e não fica nada no Brasil. E com essa ação eu consigo fazer com que esse mármore também se torne conhecido e possa ser usado por outros colegas. São quase 30 esculturas expostas aqui, então. E o que elas retratam? Pode falar um pouquinho pra gente? Olha, nós temos aqui variáveis, porque são muitas linguagens distintas dos artistas. Isso é muito importante. O espectador que vem ao parque, que pode vir, e eu faço questão que venha, que toda a comunidade venha presenciar o que está exposto aqui, vai notar e vai presenciar exatamente a diferença do que se é possível criar. Quer dizer, cada artista com a sua linguagem, cada escultor tem uma forma de se expressar, e nós temos aqui esse acervo, que é um acervo múltiplo e extremamente plural, essa possibilidade de análise da arte como um todo. O que está se fazendo no Brasil e fora dele em termos de escultura. E com relação ainda às obras que estão aqui, a gente sabe, né, que são várias, a gente vai conhecer um pouquinho, quem está em casa já está conhecendo um pouquinho dessas obras, e você falou que são escultores de vários países, né, Jorge? A maioria A maioria são brasileiros, Nós temos escultores catarinenses, paulistas, gaúchos, do Paraná. Nós temos de todos os locais aqui escultores que estão praticando a arte e têm vindo ao chamado que o Instituto tem feito quando faz esses encontros. Um dos últimos encontros que fizemos foi exatamente na própria pedreira onde se extrai o mármore. Nossa! Então, daquele encontro que tiveram 18 escultores de diferentes localidades, 6 obras permaneceram no Instituto, que elas são doadas para o Instituto, e o Instituto então providenciou que isso seja instalado em espaço público, que seja um patrimônio cultural das pessoas, né? Além desses 2 parques, já há alguma ideia para montar o terceiro ou não? Não, nós já temos um terceiro, já só tem? Que do ano passado. Nós temos na Pedra Branca, em Palhoça, temos na praça, foi ocupado um espaço já, uma praça pré-existente, e nós colocamos lá 7 escultores catarinenses também, no mesmo formato de evento. Sim. Em São José, então, é um parque projetado para ser um parque de esculturas, Sim. um jardim de esculturas, e lá foram feitas 7 obras com escultores internacionais. Olha, que esculturas bacana. Todas de 6 toneladas. Nossa. Que foram feitas e estão instaladas na beira-mar de São José. E o terceiro parque, este aqui.
Claro que Porque aqui elas tem... são menores, né? As esculturas. São menores. São obras feitas normalmente em período de 3 a 4 dias. Ah, é? Porque a gente estipula também um período para a realização das obras, né? Olha só que interessante. E a gente sabe que a visitação no Parque Ecológico Raimundo Malta é de terça a domingo, então quem está em casa, ficou interessado um pouco mais em conhecer, vale a pena, né, Jorge? Ah, com certeza, com certeza. Nós temos aqui a possibilidade de ver um acervo que é digno de museus. Sim. Então, como ele é uma visitação gratuita, eu convido a todos que venham e que participem dessa ideia para que isso se permaneça aqui neste parque. Respirar um pouquinho de cultura, né? Nunca é demais. Ô Jorge, o Vitrine de hoje já está quase no finalzinho. Eu queria te agradecer por essa entrevista, por esse bate-papo, te desejar ainda mais sucesso. A gente sabe o quanto você é dedicado no que faz. Se você quiser deixar algum contato para quem está em casa, entrar em contato contigo, ficar sabendo um pouco mais do teu trabalho, ou até mesmo aqui desse Parque de Esculturas, fica à vontade. Sim, eu agradeço muito às pessoas que tiveram a paciência de escutar e o convite está feito, que venham ao Parque Raimundo Malta, aqui em Balneário Camboriú, fiquem em contato com a natureza, aproveite o espaço que é maravilhoso e se quiserem ter mais acesso às informações do Instituto, o Instituto está na rua Vietnã, no bairro das Nações, aqui em Balneário Camboriú. Ele fica sediado onde eu tenho o meu ateliê, então é bastante fácil o acesso a esse local. E também temos, através do Facebook, uma página do Instituto Jorge Schroeder e no blogspot.com.br, Instituto Jorge Schroeder. Olha, tá aí todo o recado então do Jorge para você de casa que ficou interessado em conhecer um pouco mais de esculturas ou deste parque de esculturas aqui no Parque Ecológico Raimundo Malta. Vai ficar então bem informado com todas essas informações aí. E o Vitrine de hoje então vai encerrando por aqui. Mais uma vez a gente te agradece pela audiência. Voltamos a se encontrar então na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.